Papos e Canções, Memórias da FM, com o meu amigo Fernando Mansur, aqui no Wiki Rádio. A gente já falou de tanta coisa legal, tanta coisa diferente. Esse é o quarto vídeo. Dá uma olhada nos três primeiros aí, dá uma conferida e compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que gosta de música, que gosta de rádio, gosta de comunicação, que ela vai fazer uma volta no tempo e vai lembrar de muita coisa legal, porque esse moço aqui participou de muita coisa, ele viu muita coisa. E eu queria falar agora um pouquinho mais sobre música. Várias entrevistas que eu vejo em podcasts aqui no YouTube, e normalmente, quando a gente fala de música brasileira, cai o nome do Mansur no assunto. A produção do Fulgaz, que a Multishow fez uma série de vídeos, tal, tava o Liminha conversando, a própria Marina, o Antônio Cícero. Determinado ponto eles falaram, bom, fizemos o Fulgaz, contou toda a história de como é que foi feita essa música, que eles falam sobre ela tocar na rádio cidade. Olha. Tudo muda quando ela toca na cidade. A rádio que dominava no Rio de Janeiro, que era necessário que entrasse lá para a gente saber que era sucesso, era a Rádio Cidade. Eu ia todo dia para a praia com um radinho de pilha, ficava do meu lado, esperando tocar Fulgaz no rádio. Aí um dia tocou, comecei a jogar areia pro alto, tava sozinho na praia, ridículo, comecei a jogar areia pro alto. Então venha me dizer o que será. Vários artistas também falam sobre isso, do Mansur impulsionando, dentre eles, pelo que eu sei, do Erva Doce, é um exemplo disso também, não é isso? O Marcelo Susequinde, né, dando uma entrevista também. E fala de você. Fala de mim. Muita gente fala de você. A gente fez um demo, tem a ver com o Mansur, da Rádio Cidade. A gente se encontrou, foi pro boteco, depois na paradinha, foi pro boteco tomar um café, qualquer coisa assim do lado ali. Encontramos o Mansur, que era da cidade. Aí, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, estamos gravando. Pô, posso ouvir? Posso ouvir? Eu falei, lógico. Qual era a música? Eram as 4 primeiras músicas do Erva Doce. Ele entrou, ouviu, falou, eu quero tocar. Eu falei, mas não tem nada, não tem banda, não tem nada. Ele falou, eu quero tocar. Aí ele falou, eu volto. Isso era terceiro dia de carnaval. Ele falou, eu volto depois da quarta-feira de cinza, na outra segunda-feira. O cara entrou, tocou uma música, ainda falou, puxa, a música, a banda não tem nome, vocês me mandem um nome aqui, ideia de nome. O Miguel pega um papel e distribui para cada um, fala, vamos escrever uns nomes aí. O Renato falou, porra, vamos botar uma erva. Ele falou, erva não pode, era muito pesado. Aí o Renato falou, então põe erva doce. Aí pode. Aí foi. O que você viu nascer, assim, Mansur? Você fala, olha, eu acho que eu participei, assim, do Biafra, por exemplo, Biafra, lá de Niterói, né? Leão Ferido. Gente boa demais. O Oswaldo Montenegro, eu toquei Léo e Bia lá na rádio. Olha. O Roupa Nova, não foi eu que toquei, só ele gravou aquele tema, aquela música de Natal da cidade, né? Você Estou cantou aqui para dizer que o Natal chegou. Mas eu tenho uma contribuição numa música Clareado, Roupa Nova. Clareado. Famosa demais. Sim. Tem uma frase que eu usava no Rio, na rádio, assim, o sol está solto. Lembro. E virou uma campanha lá da cidade, em vários estados. Em Natal, 3h10, semana que vem, o Sol vai trazer muitos presentes para você, hein? O Sol tá solto. Promoção Rádio Cidade, caderneta de poupança nacional. E um dia o Máriozinho Rocha, o produtor da Roupa Nova, né, falou assim, Mansur, a gente quer usar, eu estou fazendo uma música aqui com o Burnier, Otávio Burnier, e a gente quer usar essa frase, o sol está solto em você, a gente dá o crédito aí, pode ser? Eu falei, pode e tal, e até hoje o Roupa Nova fala disso. Olha só, eu vi uma entrevista do Roupa Nova falando sobre esse lance da contribuição que você tem na carreira deles. Isso é muito gratificante. Né? É muito gratificante. O Boca Livre, amigo do João Mário Linhares, que é produtor do Boca Livre, né? Boca Livre é sensacional. Toada, né? Ele me mostra o disco, falo, nossa, que música linda. Levo lá para a rádio, falo com o programador, que nada podia ser feito sem autorização dele. Falei, Beto, pode tocar? Pode. Toquei e nisso, em rádio, né? No momento que ninguém tinha tocado ainda. Não, mas eles tinham ido no Fantástico. O caso do Boca Livre fez muito sucesso no Fantástico. Entendi, aparecia aqueles clipes, né? No rádio, não. No rádio, não.
Qual que era o critério? Tinha alguma coisa? Porque o que você sugeria era porque você via que era interessante para a cidade. Sim, e me tocava profundamente, né? Quando eu ouvia Léo e Bia, no centro de um planalto vazio, nossa, aquilo até hoje me emociona. Quando eu via, vem morena ouvir comigo essa cantiga, nossa senhora. Eu falei, e eu vi os shows, eu assisti os shows e vi a reação. Aí eu Esse falei, é o olha, termômetro, né? Você fala, eu ia a muitos shows. Você sabe que eu ganhei, de brincadeira, um disco de ouro por 1000 shows assistidos. Do 1000 shows assistidos. Do Armando Pitigliani, que foi outro gênio assim da produção. Que olha, até hoje está gravando coisas, fazendo produções, falando de bossa nova. Ele é da mesma época do Roberto Menescal, do André ok. Midani, Oxe, né? que show, que Na época show. ele me deu 1000 shows assistidos, que todo show eu ia. Isso é outra coisa, um diferencial que eu acho que eu tenho, que Que eu tinha, completa, né? Eu completa te ia dá pro show, uma bagagem musical. eu via o que estava acontecendo ali, eu sabia a reação, como é que eles reagiam àquela música. Então, o comportamento na hora de ir para o ar, você já tinha o conteúdo que você estudava, a vibração do show do artista numa performance ao vivo. Tudo isso era um conjunto que, na hora de entregar um conteúdo para o É, ouvinte, fazia toda uma diferença também, Mansur. e nunca critiquei ninguém. Tinha 2 comentários que eu fiz, meio críticos, que eu nunca mais fiz. E a resposta não foi boa. Eu tinha assistido um show do Cleito e Cledir, que eu Sim, os adorava gaúchos. e adoro, né? Mas eu achei que, eu não sei o que que é. Falei, iluminação, eu não sei o quê. Falei uma bobagem qualquer lá. Entendi. Falei, pô, mas que tolice. Isso ninguém falou nada, não. Ok. Mas um dia estava tocando lá, Bye Bye Brasil, na 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 na, Sim. na 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 na. Roberto Menescal e Chico Buarque, os autores, né? E eu comentei, falei, pô, essa música é uma letra muito bem feita, mas a música é um pouquinho repetitiva, né? Eu falei no ar isso. E aí? No dia seguinte, foi o divulgador da Poligram, Ah, o Roberto Menescal, não gostou daquele comentário que você fez, não, hein? o cara ouviu. O cara ouviu. Deixa eu te falar outra coisa, todo mundo ouvia. Um dia eu estou na rádio, um abraço para a torcida do Flamengo, que está ouvindo a Rádio Cidade, a torcida do Fluminense ligada na cidade, a torcida do Botafogo, não sei o quê, papá, fui falando Vasco da Gama. E tinha um amigo meu, programador, o Jair, que estava lá ouvindo a rádio, lá na discoteca. Eu falei assim, e ele é americano, América do Rio. Tá. E eu falei assim, pensando que eu estava falando só para ele. Será que tem algum americano ouvindo a Rádio Cidade agora? Meu Deus. 10 minutos depois, me liga Gilson Nunes, o técnico do América na época, me esculhambando. Você tá brincando? O Pô, nós cara. estamos voltando do treino aqui do Andaraí, estamos aqui no ônibus, e você fala que o América não tem torcedor. Eu não falei isso, eu falei, será que tem alguém do América ouvindo agora? Foi essa. Nunca mais eu falei essas coisas no rádio, porque eu falei, poxa, você fala uma coisa, Rebate outra, né? outra, Não, e aí você viu o poder da rádio, poder né? Então, o que também. você, o que você falava na cidade reverberava por toda a cidade, hein? A gravadora estava ouvindo, o jogador de futebol estava ouvindo, né? O artista estava O ouvindo. artista estava ouvindo. Então, é o que eu te falei. Poxa, vários artistas, Liminha, falando, o termômetro era esse. Tocou na cidade, estamos aprovados. Valeu, a música vai rolar. É. Então, era um poder muito grande. Era um poder E muito para grande. ter isso, você vê que tinha que ter uma programação muito bem feita, uma produção, uma equipe muito boa, né? É que a gente está na cara assim, né? Que aparece mais, né? Claro. Mas, poxa, a Rádio Cidade fez promoções assim, gincanas no Rio de Janeiro, E uma todo coisa. mundo ia. Todo mundo Todo mundo. ia. Era uma coisa. E o que a rádio convocava, recomendava, ó, show tal, é isso aqui, É. em qualquer evento, tudo rolava. Tudo rolava, né? Uma marca. O que você lembra, assim, que você acha que era o maior tesouro da cidade e qual outro ponto que você corrigiria hoje e faria de uma outra maneira no contexto do que foi a história da cidade? Eu acho que o ponto alto era a equipe da cidade toda, Precioso. mas os locutores, evidentemente, né? Carlos Sim. Townsend, pô, teve uma habilidade de juntar. E ele não conhecia assim as pessoas profundamente, mas ele tinha um feeling. Porque o Sandoval, todos nós falávamos apenas, anunciávamos música, desanunciávamos a música ali na Rádio Cidade.
Um dia o Sandoval faz uma brincadeira lá e a coisa Foi embora. foi embora. Aí, opa, que legal, podemos tirar a gravata, podemos usar aqui a camiseta, vamos lá. Todo mundo colocou a sua personalidade aquela síntese do que nós tínhamos vivido até então nas rádios anteriores, né? E é o tesouro, né? E as músicas que eles fizeram também, primeiro o Sandoval com o Romeu fazendo, depois a coisa se tornou mais profissional. Você sabe que nós cantamos uma música do Villa-Lobos, o Trenzinho do Caipira. Lá, 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 Sim. lá, 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 lá. O Clever colocou a letra, foi no estúdio, gravou a orquestra, nós gravamos a voz e levamos para a esposa de Villa-Lobos. A equipe da cidade foi entregar isso para ela. Dona Mindinha. Olha, E eu fui o porta-voz do grupo, né? E que Dona homenagem. Mindinha. Mansur, quem é que bolava essas, tipo, o tema de final de ano, o trenzinho? Quem é que bolava? Quem primeiro bolou foi o Sandoval e o Romeu. Eles eram muito amigos e tinham uma afinidade muito grande. E o Romeu tocava um pouco, o Sandoval também. Então, eles se reuniam e faziam brincadeiras, novelinhas. Eles, pessoalmente, até eram muito sérios, mas ali no palco, É outra outra coisa. coisa. Eles que bolavam isso. O negócio foi dando certo, aí a coisa se profissionalizou, né? O que que você vê aí da história da cidade que você fala, poxa, isso aqui poderia ter pego um outro caminho? Tem algum ponto que você ajustaria o percurso? Eu acho que tudo tem sua fase, que a coisa vem, pum, vem aquele. Depois ela repercute, dá 1000 filhotes assim para todo lado. Outras rádios chegaram, o FM como veículo se expandiu, aumentou o número de vagas para os profissionais do rádio, né? Deu uma vitalidade no rádio, né? Modernizou o rádio, não uma rádio, mas Um veículo, né? É. Isso é um movimento difícil de E- acontecer. Eu acho Isso que o outro movimento que eu vi foi o da Nacional. A Nacional Nossa Senhora. mudou muito o rádio. Fora isso, você faz um salto e vai para a cidade. Eu Sabe acho o que intermediário nisso? A Mundial. a Itaúna. Mundial. Mundial. A Mundial também. Você não trabalhou na Mundial? Não. Você ouvia a Mundial? Lá em Minas, poxa. Começava a escurecer, a gente ligava o AM e conseguia pegar. Todo mundo ouvia a Mundial. Todo mundo. Que movimento que a rádio fez. Acho que o Nacional, Mundial e a cidade É. foram momentos marcantes. Qual a diferença? E- O Carlos Townsend, né, nessa entrevista até que eu fiz para ele para o meu livro, ele disse que ele adorava a Mundial, mas a Mundial era tudo escrito, o locutor não improvisava, estava tudo o script. Tá. E ele queria uma Algumas rádio coisas. sem script. E é difícil de fazer isso, porque você soltar o Boeing na mão do piloto, Não fala, é? ó, desliga o automático aqui, vamos no talento agora, né? E ele, confiava na gente ali e a gente foi. E hoje, Henrique, aquela pergunta que você me fez no anterior, no bloco anterior, como é que seria um rádio hoje? A potência, hoje, com esses meios de comunicação, você pode estar no estúdio de rádio e entrevistar quem você quiser do mundo. Não é mais só do país, não. Do mundo. Do mundo, e tocar o que você quiser. Você paga os direitos autorais ali e você pode entrevistar quem você quiser no mundo. Alguém faz isso? Ainda não. Ainda não faz. Mas Eu, o se eu que, tiver- que é? O que inibe isso? O que bloqueia isso? Não, isso aí, primeiro que essa ideia eu acho que eu estou te dando pela primeira vez aqui. Eu estou imaginando pela Você é o primeira culpado vez. disso. Você é o culpado disso. Não, mas a potencialização que a internet, hoje até a inteligência artificial dá para a comunicação é ilimitada. Ilimitada. É o que eu te falei, precisa de ter conteúdo. Não adianta você ter tudo se você não tem conteúdo, Sim. não é? E tem que ter alguém que dê ideias e alguém que compre essas ideias. Como é que surgiu, por curiosidade, diga-me lá, conte-me tudo, não me escondas nada. Isso eu ouvi alguém falando. Eu não sei quem falava Tem isso que eu. Minas, era no Rio. Não, era no Rio. Alguém que me falava, não sei se foi o Jair, esse da discoteca que eu falei há pouco. E eu falei assim, poxa, eu vou usar isso no ar. Aí comecei a usar. ZYD 462, Rádio Cidade FM 102,9 Rio de Janeiro. Bom dia de alegria de estar aqui com você. Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Tudo bem, gente? Vamos! Turma aí se preparando, né, pro Barry White. Sexta e sábado, Maracanãzinho. Lá no Rio Palace, os ingressos já esgotados.
E tinha muitos elementos que você usava. Esse, o sol tá solto, Isso, bom isso. dia a dia, né? É. Bom dia, alegria, bom dia, bom dia, alegria. Vamos, Vamos? vamos. Até hoje eu termino as minhas crônicas com vamos. Eu escrevo alguma coisa, vamos. Seguindo É. juntos. Sabe quem eu ouvia muito na minha adolescência, que eu acho que eu trouxe muito dele para mim assim? Hélio Ribeiro, de São Paulo. Poder da mensagem. Que coisa, né? Esse é um momento marcante do rádio também, É, que é algo totalmente diferente, né? é. E tinha conteúdo, né? Tinha A filosofia, tinha gente, traduções de músicas. a gente cai no mesmo ponto, tudo tá batendo no conteúdo, né? Tudo É, bate no conteúdo. conteúdo. Você mudaria alguma coisa na tua carreira aqui, ou Mansur? Você falar, poxa, não sei. O que você faria diferente hoje? Olha, Você aproveitou até o extremo. eu não posso dizer que eu aproveitei ao extremo, mas eu aproveitei bem a minha vida, assim, sabe, até aqui. Se eu tivesse, assim, talvez uma parceria, alguma coisa, eu ainda faria esse rádio que eu te falei aí, de juntar gente do mundo inteiro, sabe? Não bota ideia na cabeça, na minha cabeça. Não bota ideia na minha cabeça, hein, cara? Mas, o... Mas uma coisa que tocasse música, que tivesse um estúdio, assim, a gente tocando a música, Ter uma rádio, vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Hoje é mais vendo e ouvindo, né? vendo e ouvindo. É. E a pessoa comentando, assim, uma vez eu fiz um programa na Roquete Pinto, uma época, né? Não é um programa não, fiquei lá alguns meses na Rádio Roquete Pinto. Júlio Hungria, um grande jornalista e publicitário, também era diretor, e ele mudou umas coisas, me chamou e tal. E eu entrevistava os artistas, me lembro que lá um dia foi o Garganta Profunda, o Mosca até fazia parte desse dia. E o maestro, que eu esqueci o nome, Leite, esqueci o primeiro nome dele. E a gente ouvia a música ali, né? Estava tocando e tal, abri o microfone, e ele comentava uma coisa comigo em off. Eu falei, não, você vai falar no ar isso. Aí ele começou a falar ali dos acordes, da vocalize, os vocais, como é que ele Tá. montava, tocando e falando, sabe? Eu acho a coisa legal. Olha que Assim. legal. É É um uma. passo a passo, né? Você vai acompanhando. Vai acompanhando. Tem muita coisa legal. Poxa, Henrique Rádio, não é o Wiki Rádio, é Henrique Rádio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, não querendo encerrar, mas eu vou encerrar. E eu vou abusar um pouquinho mais do Mansur, porque ele tá frito, ele vai ter que gravar mais vídeo com a gente aqui para contar muita coisa. Isso foi só uma prévia. Isso foi só a primeira temporada de 4 vídeos aqui. Com Mansur, prazer, Henrique. você encontra um tempinho para a gente falar mais sobre isso? Lógico, lógico. Com prazer. Papos e Canções, Memórias FM com ele, Fernando Mansur. Querido, beijo grande, obrigado. Obrigado. Um abração aí para todos que estão nos assistindo no mundo inteiro. Que alegria. Valeu, querido.